A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outono quando Tomás abriu a porta do apartamento e deu de cara com o irmão que não via há 8 anos. Miguel estava ali, mais magro, cabelo curto, olhos fundos, uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que Tomás nunca tinha visto. Desculpa aparecer assim, disse Miguel com a voz rouca, mas preciso da tua ajuda. Porque alguém está a matar pessoas como eu. Tomás ficou parado na porta, o coração acelerado, sem saber se abraçava Miguel ou se lhe dava um murro por ter desaparecido sem uma palavra 8 anos antes. O irmão mais novo, aquele que aos 17 anos confessara chorando que era gay e depois sumira no dia seguinte, estava agora à sua frente com 30 anos, fato escuro molhado e uma expressão que misturava culpa e urgência. Entra, disse Tomás por fim, afastando-se. A voz saiu mais seca do que pretendia. Miguel entrou devagar, como quem pisa terreno minado. Tirou o casaco, pendurou no cabide que ainda era o mesmo de sempre, e olhou em volta. O apartamento não mudara muito, livros empilhados, fotografias antigas na parede, o cheiro de café que Tomás fazia todas as noites. Só faltava a presença dele próprio nas memórias daqueles anos. Não vim pedir perdão agora, começou Miguel, sentando-se no sofá sem ser convidado. Embora saiba que devo. Vim porque há 3 homicídios em Lisboa nos últimos 4 meses e todos os mortos eram homens gays. A polícia não liga aos casos. Eu ligo. Tomás franziu o sobrolho. Tu agora és polícia. Investigador privado. Formei-me no Porto, trabalhei em Londres 3 anos, regressei há 6 meses. Miguel tirou do bolso interno um maço de fotografias e espalhou-as na mesa de centro. Rostos de homens entre os 25 e os 40 anos, todos com expressões serenas na morte, como se tivessem sido surpreendidos no sono. Olha para os pescoços. Marca de injeção quase invisível. Todos encontrados em locais públicos, mas sem sinais de luta. Alguém os sedou e depois sufocou-os com algo macio. Almofada, talvez. Tomás sentiu um arrepio. E por que vens ter comigo? Porque o último corpo apareceu há 3 dias no mirador da Senhora do Monte. E no bolso dele havia um bilhete com o teu nome e morada. O silêncio caiu pesado. Tomás sentou-se devagar na poltrona em frente. Lembrava-se perfeitamente da última discussão com Miguel, aos 22 anos, quando os pais morreram num acidente de viação e ele, o irmão mais velho, assumira a responsabilidade de tudo. Miguel chorara no funeral, depois confessara a orientação sexual numa noite de tempestade parecida com aquela. Tomás, cansado, assustado com a ideia de perder também o irmão para o preconceito do mundo, dissera coisas terríveis. Vais destruir o que resta desta família. Miguel saíra de casa nessa mesma noite e nunca mais dera sinal. Eu não matei ninguém, disse Tomás baixinho. Eu sei. Mas quem matou quer que pareça que tu estás envolvido. Ou quer chegar até ti? Miguel inclinou-se para a frente. Tomás, eu preciso de ficar aqui uns dias. Preciso de perceber quem sabia que eu ia voltar e quem conhece o nosso passado. Tomás olhou para o irmão. Havia qualquer coisa diferente nele, uma determinação fria, como se os anos longe o tivessem endurecido. Mas nos olhos ainda brilhava o mesmo Miguel que aos 12 anos o seguia para todo o lado. Podes ficar, respondeu por fim. Mas vamos estabelecer regras. Não quero mentiras outra vez. Miguel assentiu. Sem mentiras. Naquela noite, enquanto Miguel tomava banho, Tomás abriu o laptop e pesquisou os nomes que o irmão mencionara. Os jornais falavam de mortes suspeitas, mas nada ligava aos casos. Um era professor universitário, outro designer gráfico, o terceiro barman num bar gay no Príncipe Real, vidas comuns, finais brutais. Quando Miguel saiu do banho, de toalha na cintura, Tomás desviou o olhar por instinto, não por vergonha, mas porque o corpo do irmão trazia marcas novas, tatuagens discretas, cicatrizes pequenas, sinais de uma vida que ele não conhecia. Obrigado, disse Miguel, vestindo uma t-shirt velha que Tomás lhe emprestara. Amanhã vou ao Príncipe Real falar com amigos da última vítima. Vens comigo? Tomás hesitou. Tinha consulta marcada no hospital, era médico cardiologista no Santa Maria, mas algo naquela urgência do irmão o prendia. Vou, respondeu. Mas primeiro quero saber tudo o que aconteceu contigo nestes 8 anos. Miguel sentou-se na cama do quarto de hóspedes,
a luz do candeeiro desenhando sombras no rosto. Fugi para o Porto. Morei na rua 2 semanas até um centro de acolhimento LGBT me ajudar. Depois entrei para a universidade, licenciei-me em Criminologia. Trabalhei numa associação de apoio a vítimas de crimes de ódio. Em Londres investiguei casos semelhantes. Grupos organizados que caçam homens gays em apps de encontros. Regressei porque recebi uma pista anónima: alguém está a fazer o mesmo aqui, em Lisboa. E achas que tem que ver connosco? Miguel baixou o olhar. O bilhete com o teu nome não é coincidência. Alguém sabe que sou gay, sabe que somos irmãos, e quer usar isso. A chuva lá fora diminuíra. Tomás sentiu o peso de todos aqueles anos de ausência cair-lhe em cima. Boa noite, Miguel. Boa noite, maninho. Na manhã seguinte, o sol finalmente aparecera, refletindo-se nas calçadas molhadas do Príncipe Real. Tomás e Miguel caminharam lado a lado, um silêncio estranho entre eles. As pessoas passavam, algumas olhavam 2 vezes para os 2 homens altos, morenos, parecidos. Irmãos, pensavam. Ninguém imaginava o abismo que os separara. Entraram no bar, finalmente, ainda fechado ao público, mas o gerente, Rui, abrira a porta ao ver Miguel. Era um homem de 40 e poucos anos, barba bem aparada, olhos tristes. O André era o melhor empregado que tive, disse Rui, servindo-lhes café. Sempre pontual, sempre sorridente. Na noite em que desapareceu, disse-me que ia encontrar-se com alguém novo, um homem que conhecera online. Chamava-se. Espera. Foi buscar o telemóvel do André que a polícia devolvera. Aqui. A última conversa foi com um perfil chamado Tejo Azul 93. Miguel anotou tudo. Tomás observava o irmão trabalhar, perguntava com calma, escutava com atenção, tomava notas num caderno pequeno. Profissional, frio, mas por dentro sentia que Miguel tremia ligeiramente. Sabes se o André tinha inimigos? Perguntou Miguel. Rui abanou a cabeça. Era querido por toda a gente. Só. Nos últimos meses andava mais reservado. Dizia que sentia alguém a segui-lo. Quando saíram, Miguel telefonou para um contacto na polícia judiciária. Preciso de aceder aos perfis das vítimas nas apps de encontros. Sim, sei que é confidencial, mas 3 mortos deviam bastar. Desligou frustrado. Não colaboram. Tomás sugeriu: eu tenho um amigo no laboratório de informática forense do hospital. Talvez consiga ajudar. Miguel olhou surpreendido. Ainda tens o Pedro? Sim. E ele deve-te um favor desde que o ajudaste com o bullying na escola. Meia hora depois estavam no hospital. Pedro, agora técnico superior, recebeu-os no seu gabinete cheio de computadores. 3 perfis diferentes, mas todas as vítimas falaram com o mesmo homem nas últimas semanas, confirmou Pedro depois de analisar os dados que Miguel conseguira de forma pouco ortodoxa. O perfil muda de nome, mas o IP é sempre o mesmo range, uma rede pública em Alfama. Miguel cerrou os punhos. Alfama. Perto de casa dos nossos pais. Tomás sentiu um aperto no peito. A casa dos pais, vendida após a morte deles, agora pertencia a um senhorio ausente. Vazia há anos. Vamos lá ver, decidiu Miguel. Chegaram a Alfama ao fim da tarde. A casa antiga, com a fachada azul descascada, estava trancada, mas Miguel forçou a fechadura lateral com facilidade assustadora. Hábito londrino, explicou. Dentro, cheiro a mofo e abandono. No andar de cima, ou ver, encontraram sinais de presença recente, um colchão no chão, latas de conserva, um computador portátil ligado a uma tomada improvisada. Miguel abriu o computador. Password simples, Tejo 1993. Dentro, pastas com fotografias das vítimas. E uma pasta chamada Irmãos Reis. Tomás gelou ao ver o próprio rosto em várias fotografias tiradas à distância, saindo do hospital, no café habitual, até dentro de casa através da janela. Alguém nos vigia há meses, murmurou Miguel. De repente, ouviram um barulho na rua. Uma sombra passou pela janela. Miguel correu escadas abaixo, Tomás atrás. Na rua estreita, um homem encapuzado fugia. Miguel perseguiu-o por becos e escadas,
mas o homem conhecia melhor o bairro e desapareceu. Quando voltaram, ofegantes, Miguel disse: "Isto é pessoal. Quem quer que seja, conhece-nos desde crianças." Nessa noite, de volta ao bairro alto, Tomás não conseguia dormir. Sentou-se na cozinha com uma chávena de chá. Miguel juntou-se a ele. "Desculpa ter fugido naquela noite", disse Miguel de repente. "Tinha medo que me odiasses para sempre." Tomás suspirou. "Eu disse coisas horríveis. Tinha medo de te perder para o mundo, e acabei por te perder para mim mesmo." Miguel estendeu a mão sobre a mesa. Tomás segurou-a. Pela primeira vez em 8 anos, eram novamente irmãos. Os dias seguintes foram de tensão constante. Miguel passava horas ao computador, cruzando dados, enquanto Tomás tentava manter a rotina no hospital, mas com a cabeça no outro lado. Recebia mensagens estranhas no telemóvel, números privados, apenas uma palavra: cuidado. Uma tarde, enquanto Tomás operava um doente, recebeu uma chamada de Miguel em pânico: "Volta para casa já." Encontraram outro corpo. Desta vez. É o Rui, o gerente do Finalmente. Tomás saiu do bloco operatório a tremer. Dirigiu para casa, onde Miguel o esperava com a cara pálida. Mesma assinatura. Injeção, sufocamento. Mas desta vez deixaram um bilhete maior. Miguel mostrou-lhe a fotografia que um contacto na polícia enviara: "O próximo é o médico. Digam ao irmão que pare de investigar." Tomás sentiu as pernas fraquejar. "Querem que desistas. Ou que tu sejas a próxima vítima", completou Miguel. "Não vou desistir." Nessa noite decidiram mudar de estratégia. Miguel contactou uma antiga namorada de faculdade, Joana, agora jornalista no Diário de Notícias, abertamente lésbica e ativista LGBT. Encontraram-se num café discreto em Belém. "Se publicarmos uma reportagem a ligar os casos, o assassino pode reagir", sugeriu Joana. "Ou a polícia finalmente AGE." Miguel hesitou. "Pode também acelerar o plano dele." Mas Joana já tinha fontes. No dia seguinte saiu uma pequena notícia na secção de Sociedade: 4 homicídios de homens gays em Lisboa. Será crime de ódio organizado? A reação foi imediata. Miguel recebeu um e-mail anónimo: "Para de meter o nariz onde não é chamado, Miguel Reis. Ou o teu irmão paga." Anexada estava uma fotografia recente de Tomás a entrar no hospital, tirada naquela mesma manhã. Miguel mostrou a Tomás. "Vamos usar isto contra ele. Vou marcar um encontro com o perfil falso que ele usa." Tomás opôs-se veementemente. "É perigoso demais. É a única forma de o atrair." Contra a vontade de Tomás, Miguel criou um perfil novo no mapa de encontros, usando fotografias antigas para parecer mais jovem e vulnerável. Escreveu uma mensagem para Tejo Azul 93, agora com outro nome: "Procura alguém especial em Lisboa. Gosto de miradores ao pôr do sol." A resposta veio em menos de 1 hora: "Conheço o sítio perfeito. Amanhã às 20 horas, Mirador da Graça. Vem sozinho." Tomás insistiu em acompanhar escondido. Miguel aceitou, mas com uma condição: "Se algo correr mal, foges e chamas a polícia." Na noite seguinte, o céu estava limpo, estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Miguel chegou ao mirador primeiro, sentou-se num banco com vista para o castelo. Tomás escondia-se atrás de uma árvore a alguns metros. Passados 15 minutos, um homem aproximou-se. Alto, capuz, voz disfarçada. "És tu o Diogo do perfil?" Miguel assentiu. "Sim. E tu?" O homem sentou-se ao lado dele. "Podemos conversar aqui. Gosto de ti." Começaram a falar. Miguel guiava a conversa com cuidado, tentando extrair informações. O homem parecia nervoso, mas interessado. De repente, tirou do bolso uma seringa pequena. Tomás viu o brilho do metal e correu. "Miguel." O homem virou-se, assustado, e fugiu mirador abaixo. Miguel perseguiu novamente, mas desta vez o homem tropeçou numa pedra solta e caiu. Quando Miguel chegou, o capuz tinha caído. Era um rosto que ambos conheciam. "Tiago", murmurou Miguel, incrédulo. Tiago era o melhor amigo de infância dos dois irmãos.
Aquele que brincava com eles nas férias em Cascais, que chorara no funeral dos pais, que desaparecera da vida deles pouco depois de Miguel fugir. Tiago tentou levantar-se, olhos cheios de lágrimas e raiva. Tu não devias ter voltado. A polícia chegou minutos depois, alertada por Tomás. Tiago foi detido, ainda a gritar que aquilo era justiça. No interrogatório, a história veio aos poucos, entre silêncios e acessos de choro. Tiago confessara aos pais, anos antes, que era gay. O pai, militar reformado e católico fervoroso, reagira com violência, internaram numa clínica de conversão ilegal no interior. Tiago sofrera abusos, eletrochoques, humilhações. Quando saiu, odiava tudo o que lembrasse a própria orientação. Começara a culpar os homens gays, visíveis, aqueles que viviam abertamente, por o provocarem, a sociedade. Vocês tinham tudo, disse Tiago olhando para Miguel através do vidro da sala de interrogatório. Uma família que, apesar de tudo, vos aceitava. Eu não tive nada. Miguel, do outro lado, sentia uma mistura de pena e horror. Mataste 4 pessoas inocentes por causa do teu sofrimento. Eles viviam felizes enquanto eu apodrecia. Tinha de equilibrar. A confissão chocou Lisboa. Os jornais falaram durante semanas de crimes de ódio interno, da tragédia de quem vira o preconceito de dentro e se tornara monstro. Mas nem tudo estava resolvido. Nos pertences de Tiago encontraram um segundo telemóvel com mensagens para um número desconhecido. O médico ainda respira. Quando terminamos, havia um cúmplice. Miguel e Tomás perceberam que o perigo não acabara. Alguém mais, talvez o verdadeiro cérebro, continuava livre. Joana ajudou a investigar o número. Pertencia a um homem chamado Duarte Fonseca, antigo colega do pai de Tiago na tropa, conhecido por visões extremistas. Vivia numa quinta isolada no Alentejo. Vamos lá, decidiu Miguel. Mas desta vez com a polícia. A operação foi montada em segredo. Na madrugada, uma equipa da PJ cercou a quinta. Duarte rendeu-se sem resistência, mas no interior encontraram algo inesperado, fotografias antigas da família Reis, cartas nunca enviadas de Miguel durante os anos de ausência, e um diário onde Duarte escrevia sobre purificar a sociedade começando pelos traidores da própria comunidade. Duarte confessara que manipulara Tiago, alimentara o ódio dele, fornecera os sedativos roubados de uma clínica onde trabalhava como enfermeiro. Pensava que estava a salvar almas, disse friamente no interrogatório. Com a detenção de Duarte, o caso encerrou-se oficialmente. Lisboa respirou aliviada. Semanas depois, a cidade voltava ao normal. Tomás e Miguel decidiram manter o apartamento do bairro Alto como casa partilhada. Miguel abriu um pequeno gabinete de investigação especializado em crimes contra a comunidade LGBT, com apoio de várias associações. Uma noite, enquanto jantavam na varanda com vista para o Tejo, Tomás perguntou: alguma vez pensaste em voltar para sempre? Miguel sorriu pela primeira vez sem peso. Pensei em nunca voltar. Mas tu eras a única família que me restava. Não podia perder-te 2 vezes. Tomás pousou a mão no ombro do irmão. E eu não te perco mais. Joana tornou-se visita frequente. Trazia notícias, ria alto, preenchia a casa com energia. Uma tarde, confessou a Miguel que sempre tivera uma paixoneta por ele na universidade. Miguel riu, abraçou-a como amiga. O meu coração sempre foi mais complicado do que isso, disse com carinho. Mas o verdadeiro momento de viragem aconteceu numa marcha do orgulho LGBT em junho. Miguel, que nunca participara publicamente, decidiu ir com Tomás ao lado. Caminharam juntos pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris ao vento, milhares de vozes a cantar. No meio da multidão, Miguel parou, virou-se para Tomás e abraçou-o forte, lágrimas nos olhos. Desculpa ter demorado tanto tempo a voltar para casa. Tomás retribuiu o abraço. A casa esperou por ti. Passado 1 ano, o gabinete de Miguel crescia. Ajudava jovens expulsos de casa, investigava ameaças online, trabalhava com a polícia em formação sobre crimes de ódio. Tomás, por sua vez, começou a dar palestras no hospital sobre saúde mental na comunidade LGBT, usando a própria história, sem revelar tudo, como exemplo de reconciliação possível. Numa noite de verão, os 2 irmãos subiram ao mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde uma das vítimas fora encontrada.
Levaram uma garrafa de vinho verde e sentaram-se no banco. Sabes, disse Miguel olhando a cidade iluminada, quando fugi, pensava que nunca mais seria feliz. Hoje sinto que a felicidade não é a ausência de dor, é ter alguém com quem dividir a dor. Tomás ergueu o copo. À nossa família reconstruída. Brindaram. O Tejo brilhava lá embaixo, tranquilo. Longe, na cidade que os vira crescer separados pelo medo e reunidos pelo amor, Lisboa continuava a pulsar, imperfeita, mas cada vez mais acolhedora para quem ousava amar livremente. E assim, entre cicatrizes antigas e laços novos, os irmãos Reis descobriram que o maior mistério não era o do assassino, mas o do perdão, e que, uma vez desvendado, iluminava tudo o resto.